No início do século XIV, o destino da Europa não foi decidido por orações ou diplomacia, mas pelo som do metal tilintando e pelo cheiro de lã molhada misturado a sangue. Flandres, hoje parte da Bélgica, era a joia da coroa econômica da época, um centro de comércio tão rico que fazia a inveja dos reis parecer uma doença incurável. Já se perguntou o que acontece quando o orgulho de um império colide com o desespero de um povo que não tem mais nada a perder? Do outro lado da fronteira, o rei da França, Filipe o Belo, olhava para essas cidades não como aliadas, mas como cofres que precisavam ser arrombados para financiar suas guerras intermináveis. Filipe impôs taxas sufocantes, transformando o próspero comércio flamengo em uma máquina para sustentar o luxo e a ambição de Paris. A tensão não era apenas entre países, mas entre visões de mundo, o feudalismo rígido da nobreza francesa contra o espírito independente das guildas de artesãos. Nos porões de Bruges e Gong, tecelões e açougueiros começaram a trocar o tear pela lança, entendendo que a liberdade tem um preço que o ouro não pode pagar. Não era uma luta de bons contra maus, mas um sistema antigo tentando esmagar o nascimento de uma nova classe que exigia respeito. Quando Filipe prendeu o conde de Flandres, ele pensou que havia decapitado a resistência. Em vez disso, deu aos flamengos o motivo definitivo para não recuar mais. As guarnições francesas ocuparam as cidades, tratando os habitantes como cidadãos de segunda classe, sem imaginar o vulcão que fervia sob seus pés. Líderes como Peter de Coninck, um simples tecelão, começaram a pregar a rebelião. À noite de 17 de maio de 1302, em Bruges, cheirava a chuva e a segredo. A cidade estava em silêncio, mas ninguém dormia. Na calada da noite, a resistência se moveu. O objetivo era claro: retomar a cidade e expulsar os ocupantes que os humilhavam. Para isso, eles criaram uma senha mortal, uma frase que nenhum francês conseguiria pronunciar corretamente. Chudo em vende, escudo e amigo. Porta por porta, o teste era aplicado. Quem falhasse na pronúncia encontrava o fio frio do aço flamengo. As chamadas matinas de Bruges foram um massacre rápido e brutal. Inúmeros soldados franceses foram degolados enquanto ainda tentavam entender o que acontecia. Ao amanhecer, as ruas que ecoavam o comércio agora estavam cobertas pelo silêncio da morte e pelo sangue dos que se julgavam invencíveis. Se você fosse um tecelão vendo sua família passar fome para sustentar o luxo de um rei estrangeiro, você pegaria em armas sabendo que a morte era quase certa. Comente abaixo. Os poucos que escaparam levaram para Paris a notícia que Filipe o Belo jamais imaginou ouvir. O populacho havia se levantado. A notícia chegou ao rei como um tapa na face da monarquia francesa. Para ele, aquilo não era revolta, era um insulto à ordem divina do mundo. Filipe ordenou a mobilização total. Ele não enviaria apenas soldados, enviaria a elite da cavalaria europeia para apagar Flandres do mapa. Os cavaleiros franceses eram as máquinas de guerra da época. Blindados da cabeça aos pés, eles nunca haviam sido derrotados por homens a pé. No comando estava Robert de Artois, um nobre veterano que desprezava os flamengos. Para ele, a batalha que viria não seria uma guerra, seria um extermínio. Enquanto isso, o exército flamengo se reunia. Não eram soldados profissionais, mas pais de família, artesãos e camponeses unidos pelo medo e pelo ódio ao invasor. Eles sabiam que, se perdessem, não haveria misericórdia. Suas cidades seriam queimadas e suas famílias passariam gerações sob a bota francesa. Os flamengos escolheram um terreno com astúcia. O solo pantanoso perto de Courtrai, entrecortado por valas e riachos, seria sua maior arma. Eles não podiam vencer na força bruta, então venceriam na estratégia. A armadilha estava armada.
e o orgulho francês seria a isca perfeita. Quando o exército real francês apareceu no horizonte, o brilho do sol em suas armaduras era tão intenso que parecia que o próprio céu vinha esmagar os rebeldes. O contraste era absurdo. De um lado, a elite da nobreza mundial, do outro, homens que viviam de fazer tecido e vender carne. Os franceses riam, eles não viam um exército, viam apenas um bando de camponeses esperando para serem atropelados. Na véspera da batalha, os flamengos rezaram, beijaram a terra de onde vinham e juraram que só sairiam dali livres ou mortos. A noite estava estranhamente calma. O destino de uma nação e a estrutura do mundo medieval estavam prestes a ser decididos em poucas horas de massacre. O rugido das trombetas francesas começou a ecoar. A maior carga de cavalaria da história estava sendo preparada. Até onde vai a sede de um rei por controle antes que o mundo que ele governa comece a queimar sob seus pés? O choque está prestes a acontecer. O que ninguém esperava era que o pântano de Courtrai se tornaria o cemitério da nobreza e o berço de uma nova era. Inscreva-se agora no História sob Tensão, para mais relatos reais que revelam como o dinheiro e a revolta podem mudar o curso da humanidade em um piscar de olhos. Curta, comente o que mais te chamou a atenção e ative o sininho. Não perca a parte 2.